Muito boa tarde, meus prezados amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, quarta-feira, dia da independência do Brasil, porque foi num dia 7 de setembro que o príncipe regente Dom Pedro, às margens do Ipiranga, depois de receber cartas da princesa Leopoldina e do ministro José Bonifácio, com as notícias chegadas de Lisboa, fez a proclamação da independência do Brasil do domínio português. As notícias vindas do velho continente intimavam o príncipe regente a retornar a Portugal, onde deveria assumir seus compromissos com o governo em substituição ao pai, Dom João VI. As cartas assinadas pela princesa e pelo ministro José Bonifácio, o ministro do reino, incitavam o príncipe a permanecer em terras brasileiras e, mais que isso, proclamar a independência. Aqui o historiador conta que, lendo as cartas, lendo os papéis, Dom Pedro demonstrou logo sua grande indignação e, ao encontrar a guarda de honra que se adiantara e o esperava às margens do Ipiranga, comunicou que as cortes de Lisboa queriam, entre aspas, massacrar o Brasil. A seu parecer, a resposta só poderia ser uma e única: a declaração imediata e solene da independência. Eram 4:30 da tarde do dia 7 de setembro, e o príncipe, em tom enérgico, num verdadeiro brado, exclamou: "É tempo! Independência ou morte! Estamos separados de Portugal." Ato contínuo, arrancou o tope, pequeno círculo metálico de diferentes cores, colocado geralmente na parte anterior dos bonés e com o qual se distinguiam as armas e os serviços do Exército Nacional português, que ainda trazia no chapéu, e sacudiu longe. A correspondência oficial de Lisboa amassou com raiva, pisando-a com o tacão da sua bota, ou seja, a parte da sola do calçado a que se prende o salto na altura do calcanhar. Ao grito de Dom Pedro, responderam todos os que o acompanhavam, desembainhando os da guarda de honra suas espadas e prestando logo juramento. Com relação ao brado independência ou morte, era o nome de uma das palestras do apostolado fundado por José Bonifácio. Seria a senha que o ministro incansável sugerira ao príncipe para a grande ocasião. Esta parte da história é narrada pelo historiador Otávio Tarquínio de Souza. Em seguida a esses fatos, Dom Pedro foi coroado o imperador do Império do Brasil. Então, nesta data, quando comemoramos aí os 200 anos desses fatos, da independência política do Brasil, nada melhor que nós elevarmos ao Cristo de Deus, à Mãe Santíssima,
ao Pai Celestial uma oração pelo Brasil. E selecionamos aqui estas palavras proferidas pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Palavras estas que neste momento fazemos nossas ao dizer: Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que a espiritualidade nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos o momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião, que nas lutas da vida nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Irmãos, amemos o Brasil, confiemos nas milícias celestes que, guiadas pelo Cristo, nos inspiram força e coragem. O poder no mundo é uma experiência na qual poucos triunfam. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens dela se esquecem. Os Espíritos do Senhor nos pedem: amemos a pátria do cruzeiro. Ao soldado importa a batalha, e nós somos soldados do Cristo. Nosso exército, porém, é de luz. Então, irmãos, ouvi a nossa voz. Jovens, levantai e estudai. Usai a vossa inteligência e aplicai a vossa cultura, consolando e alterando o panorama social. Pais, educai os vossos filhos, não no consumo que domina, não na permissividade que os transforma em pequenos tiranos, mas na disciplina, no afeto, na negativa e na correção, firme e fraterna, ajudando-os no rumo certo. Professores, assumi as vossas funções e educai. Advogados, honrai a vossa tradição e representai a justiça. Juízes, agi com probidade, fazendo com que os brasileiros confiem em vosso juízo. Espíritas, tendes o Evangelho por pérola poderosa, tende os ensinos de Jesus por fanal portentoso a vos iluminar. Segui confiantes, cooperando com o vosso esforço, iluminando o planeta com o vosso exemplo. E assim, representados aqui nestes irmãos, estendemos aos irmãos de todas as crenças, de todas as religiões, a todas
o mesmo pedido, o mesmo conselho. Mas se o sol for momentaneamente obumbrado pelas densas nuvens do testemunho, coragem. E enquanto vossas lutas purificam a vossa alma, continuai confiantes. Tendes certeza, por mais trevosa que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Quando em vossas horas de angústia, sabei, dos páramos de luz e glória, espíritos celestes a todos amandam, bradam altissonantes. Confiai em Jesus. E é isso, meus amigos, que nós precisamos neste momento, principalmente agora, neste momento em que comemoramos os 2 séculos da independência política do Brasil. Precisamos, mais do que nunca, confiar em Jesus. Porque Jesus é o nosso farol, Jesus é o nosso guia, é Ele que segue adiante de nós nessa caminhada para o Pai Celestial. Ele já nos dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, firmes, confiantes nestas palavras do Cristo, vamos segui-lo. Mas, nesta data, eu tenho também aqui para vocês um pouco mais de história. A professora de história Juliana Bezerra conta que o hino da independência do Brasil, que nós ouviremos daqui a pouco, foi escrito pelo jornalista e político Evaristo da Veiga. Evaristo da Veiga, que viveu de 1799 a 1837. E ele escreveu este hino em agosto de 1822. A sua poesia recebeu inicialmente o título de Hino Constitucional Brasiliense, sendo musicado pelo maestro Marcos Antônio da Fonseca Portugal. Este viveu de 1760 a 1830. O imperador Dom Pedro, e hoje já podemos colocar Dom Pedro I, porque sabemos que teve o Dom Pedro II, teve formação musical também. Ele tocava clarineta, fagote e violoncelo. Ele realizou uma abertura executada no Teatro Italiano de Paris em 1832, bem como obras religiosas como um credo e um Te Deum. Compôs o hino da Carta, adotado posteriormente como hino nacional português até 1910, quando houve um golpe que depôs a monarquia em Portugal. Em 1824, Dom Pedro musicou o poema de Evaristo da Veiga, substituindo a antiga melodia de Marcos Portugal e criando oficialmente o hino da independência do Brasil. Com a proclamação da República em 1889, o hino deixou de ser executado no país. Em 1922,
portanto, há 100 anos, com o centenário da independência, ele voltou a ser tocado, mas com a música original do maestro Marcos Portugal. Somente durante a presidência de Getúlio Vargas, nos anos 1930 a 1945, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, nomeou uma comissão, da qual fazia parte o maestro Heitor Villa-Lobos, para definitivamente restabelecer a melodia composta por Dom Pedro I. Então, agora, na nossa homenagem aqui no Desvendando o Evangelho, vamos acompanhar o hino da independência do Brasil com as imagens aí da nossa colônia Esperança, porque a esperança nossa está no Cristo, a esperança nossa está na espiritualidade que vem nos ensinar, nos mostrar que o caminho para o Brasil é a espiritualidade. O caminho do Brasil está nas mãos do Cristo de Deus, porque, sendo Ele o caminho, é Ele que nos leva ao nosso destino. E o nosso destino, só repetindo, é nosso encontro finalmente com o Pai Celestial. Pois bem, meus amigos, de volta aqui no Desvendando o Evangelho, e hoje aqui até um cenário diferente, né? Colocamos aqui a bandeira brasileira, que é um dos símbolos da pátria, para nos orientar, mostrar que nós somos brasileiros. Apesar de muita gente aí torcer contra o sucesso do Brasil, né? Porque é importante nós torcermos a favor do Brasil. Como podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso pedindo a Jesus que ilumine os nossos governantes. Não importa quem seja a pessoa que ocupe a cadeira de presidência da República, as cadeiras legislativas, as cadeiras judiciárias, as de governadores de estado, de prefeitos. Não importa quem seja essa pessoa. O que importa é que nós tenhamos o amparo do Cristo e essas pessoas sejam também amparadas, iluminadas pelo Cristo de Deus, para que possam fazer com que o nosso país, o nosso Brasil, progrida materialmente, progrida espiritualmente, progrida intelectualmente, e todos os brasileiros, e por extensão todo o planeta Terra, porque na verdade nós fazemos parte da casa planeta Terra, então esse desejo que o Cristo ilumine os governantes do Brasil, que ele ilumine, na verdade, os governantes do mundo inteiro. Para quê? Para que nós possamos alcançar aquela paz que só temos no Cristo de Deus. Só o Cristo pode nos dar esta paz. E esses governantes são, de fato, seus braços executores no mundo. Por quê? Porque fazem com que as ideias sigam adiante, que elas sejam implantadas na terra, mas que o Cristo também
abençoe e ilumine a mente de todos os líderes religiosos, que são de extrema importância também no mundo, para que possam se unir em torno do Cristo, sem abandonar as suas ideias. Defendem seus pontos de vista, sim, mas respeitem o ponto de vista alheio. Porque nada adianta dizer que respeita, desde que a minha ideia prevaleça. Não, não pode ser assim. Isso é ser arrogante, né? Isso é ser orgulhoso. Jesus não deu este exemplo. Jesus não ensinou ser assim. Ele respeitava a opinião das pessoas, as outras pessoas. Por quê? Porque sabia que cada um estava num grau evolutivo. Ele sabia disso. Então, por isso ele respeitava. E se nós aprendemos com ele estas lições, nós temos que segui-las. Simples assim, não é? Simples assim. Não é a Estela Forró. A Estela que me mandou aqui uma questão muito interessante, né, pedindo para explicar qual a diferença da parábola dos talentos, conforme narrada lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, da parábola da ovelha desgarrada, que é contada por Lucas, né? Quer dizer, é contada por Jesus, mas está na narrativa de Lucas, no capítulo 15, versículos 3º a 7º, quando Jesus deixa 99 ovelhas para salvar uma. Será, Estela, que Jesus deixa mesmo 99 para salvar uma? Será que nós não estamos tendo uma visão desfocada dessa questão? Então, eu não vou ler aqui o texto, né, porque tomaria imenso tempo, mas vamos fazer uma síntese, vamos fazer um resumo aqui do texto, né? Vamos começar pela parábola dos talentos, que é narrada lá em Mateus. Só lembrando que a senhora Estela Forró, ela deseja saber qual a diferença entre essas duas parábolas, não é? Então nós, quando lemos essas parábolas, e eu li, ou melhor, reli, né? Sim, as duas, procurando algo que pudesse responder essa questão da Estela, nós percebemos que o mestre, ele sempre utilizou elementos naturais da ocasião para refletir o ensinamento. Assim, ele emprega a utilidade dos talentos e do serviço de pastoreio. Talento, na Bíblia, desde a antiguidade, tem sentidos vários. Por exemplo, eu vou citar aqui 2 pontos para ver como, quando essa palavra aparece, nós precisamos saber a qual significado está se referindo. O primeiro é este aqui da parábola. Neste aqui, talento representa uma peça de ouro ou prata usada como dinheiro. O segundo ponto é quando o mesmo termo surge no Apocalipse. Você pode conferir aí no capítulo 16, versículo 21, quando talento representa uma medida de peso
de cerca de 34 quilos. Então, é preciso que nós estejamos atentos a essas questões para não confundir o emprego do termo. Mas aqui na parábola, talento, no singular, né, tem a conotação, o entendimento de dinheiro, certo? E é com essa ideia, com esse pensamento, com esse conceito que nós vamos buscar aqui o entendimento da parábola. Mas eu creio que a pergunta da minha amiga Estela seja em relação aos números apresentados, porque na primeira parábola o Senhor entrega 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a um terceiro. Os 2 primeiros cuidam de negociar e, com a sua habilidade para o comércio, ganharam outro tanto que foi entregue ao seu dono. Ou seja, o primeiro, que recebeu 5, ganhou outros 5 talentos. O que recebeu 2, ganhou outros 2. E o terceiro, aí vem a questão, né? O terceiro, com receio de perder o que havia recebido, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quando o senhor volta da viagem, ele vai tomar as contas de todos eles. Então, os 2 primeiros entregam o que receberam duplicado. E por isso, eles só ganham elogios. Porque o Senhor lhes diz: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, mais uma vez, para não causar confusão, né, com esses termos, vamos abrir parênteses para um comentário. Gozo aqui nada tem a ver com relação sexual, certo? Vamos entender isso. Aqui tem a ver com posse ou uso de alguma coisa. Seria o mesmo que dizer assim, ó: entra na posse dos bens do teu senhor. Né? Então, essa questão de associar esse termo unicamente à relação sexual não encaixa aqui na parábola e seria até incoerente. Então surge o terceiro servo, aquele que recebeu 1 talento, foi o que recebeu menos, né, para administrar. E aí ele diz ao Senhor assim, ó, de repente, né, até gaguejando, com medo, né, porque ele vai confessar aqui que tinha medo. Ele diz assim, ó: Senhor, sabendo que és homem severo, que se ceifas onde não semeaste, né, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E aí deve ter entregue o talento lá cheio de terra, todo sujo, cheio de barro. Acho que não se deu nem ao trabalho de limpar de volta o talento, né? Então, o Senhor se encolerizou, deu uma grande bronca naquele servo e mandou tirar-lhe o talento
e lançar-lhe para fora, nas trevas, porque aquele servo era inútil, mau e negligente. Exatamente o contrário dos anteriores. Certo? Então, resumidamente, é a parábola dos talentos. Já a segunda parábola, a da ovelha desgarrada, o pastor que possui 100 ovelhas deixa 99 no deserto, e aí a gente coloca, né, que algumas pessoas entendem esse deixar no deserto como abandono. Ele abandona as 99 e vai buscar uma que se perdeu. E aí, bom seria se nós tivéssemos o contexto, quer dizer, o que se passava naquele momento em que Jesus contou ambas as parábolas. E analisando esse ponto, nós vemos que pela narrativa do Evangelho, a primeira parábola, ou seja, a dos talentos, ela faz parte de uma série de parábolas contadas quando Jesus, em conversa com os discípulos, falava a respeito do fim dos tempos. E a segunda, a da ovelha desgarrada, quando os fariseus e escribas o condenavam por estar na presença de publicanos e pecadores. Pelo menos é em sequência a esses fatos que surgem essas parábolas no Evangelho. Não podemos afirmar com certeza que elas foram contadas exatamente ali, porque não temos essa certeza. Mas, pela narrativa, né, antes da parábola dos talentos vem esse fato, que Jesus vem falando a respeito do fim do mundo, de como será a sua volta, e entra com essa parábola. E a outra, os fariseus e os escribas chegam a Jesus e o recriminam por estar na presença de publicanos e pecadores. Aí ele conta a parábola da ovelha desgarrada. As particularidades de cada uma nós veremos aqui quando as estudarmos na sequência do nosso curso. Porque nós estamos fazendo um curso, todos nós somos alunos do Evangelho, né? Alguns bem disciplinados, outros nem tanto, mas alunos, né? Somos alunos. E vocês sabem, eu estou aqui falando diretamente da minha casa em Leme, na cidade de Leme, no interior de São Paulo, com todos vocês. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para o Evangelho no lar. Então, como eu estou aqui num ambiente aqui da casa toda aberta, então volta e meia passa um carro ali na rua, passa uma moto, os passarinhos cantam e tudo isso vai junto. Então não precisam estranhar nada disso, né? Mas o importante é nós fazermos aqui o nosso curso. E se Jesus é representado aqui, o Estela, pelo Senhor dos Talentos e pelo pastor, a dúvida fica assim, ó. Como é que pode agir de diferentes formas? Condenando um
na primeira e salvando um na segunda. Eu acredito que seja este o ponto que você, né, permita-me chamá-la de você, tenha pensado, né? Como é que pode condenar um na primeira e salvar um na segunda? Pois bem, o Senhor não condena na primeira. Não, Paulo, não. O Senhor não condena. Quem não age, veja bem, por que não condena? Porque quem não age de acordo com a vontade do Senhor é o servo, porque ele enterra o talento que recebeu. Então, pensemos. Quantos na Terra, durante a encarnação humana, agem assim? Não dá para contar, né? Primeiro, porque a gente não sabe, né, se a pessoa está ou não enterrando o seu talento, ou se o está multiplicando. Nós não sabemos. Quem sabe é o Cristo, aquele Senhor representado aqui, ó, nessa figura da Santa Ceia, ali ao centro, né? Está representado aqui. Não é que Jesus esteja aqui, está representado. É uma representação artística, né? Então, quantos na Terra agem assim? Não fazendo a vontade do seu Senhor, ou do Senhor. Quantos recebem o talento de progresso espiritual e o enterram na cova dos medos? Já ouviram falar na cova dos medos? Pois é, a cova dos medos é assim. O que os outros vão pensar? O que fulano vai dizer? Ai, meu Deus do céu. Com que cara eu vou ficar? Então, isso é a cova dos medos. Então, como é que um espírito poderia receber o mesmo tratamento dos demais que se esforçaram por agir conforme a vontade do Senhor? Qual é o patrão? Vamos pensar humanamente falando, né, para a gente fazer um paralelo. Qual é o patrão que premia um empregado relapso, negligente, que não cumpre as suas ordens? O patrão não premia. Ele não demite esse empregado. O empregado não serve para ajudar a empresa a progredir. Então ele faz o quê? Lança ele fora, né? Demite. Manda ele procurar o que não fazer, né? Procurar o que não fazer em outro lugar. Mas aquele que trabalha, que faz, que de repente até erra, mas não porque quer, porque volta e meia dá um pisão fora da bola, né? Não, esse ele mantém, porque esse é fiel, esse é honesto, esse é trabalhador, esse quer ajudar a empresa a progredir. Então, esse tem que progredir junto. Mas aquele que é relapso, que é negligente, que não cumpre as suas obrigações, o patrão não pode mantê-lo ali. Senão a empresa toda,
para o buraco, né? Falar em ó, vocês já deram o ó? O like aí? Hã? Já? Então tá bom. Se fizeram, ó, para vocês, né? Agora, em relação à parábola da ovelha desgarrada, o Senhor, o pastor, não abandona as 99 para salvar aquela que se perdeu. Ele não faz isso, ele não abandona. Em lugar algum do Evangelho diz isso. Nem em Lucas, nem em Mateus, pois com certeza o pastor as deixa sob o cuidado de seus auxiliares. Tanto que na narrativa de Mateus, o próprio Jesus orienta seus discípulos a não desprezar quem quer que seja, imaginando que tais criaturas são insignificantes para Deus ou simplesmente merecedoras do castigo divino. É o que Jesus faz lá. Porque ninguém deve fazer isso, não é? Então Jesus adverte: não maltrateis as criaturas que a seus olhos são insignificantes para Deus, né? Que ele, lá no Evangelho está os pequeninos, ou aquelas que aos seus olhos são merecedoras do castigo divino. Não. Enquanto o Cristo veio salvar o que estava perdido, os anjos veem incessantemente a face do Pai Celestial. Quer dizer, enquanto aquele pastor ali da parábola vai buscar aquela ovelha que se desgarrou, os auxiliares dele ficam cuidando das demais. Enquanto Jesus veio ao mundo buscar a ovelha desgarrada, somos nós, né? As ovelhas desgarradas do rebanho do Pai Celestial. Os seus auxiliares cuidam das demais, daquelas que não se desgarraram, mas estão ali, que precisam ser cuidadas, precisam ser vigiadas para que o lobo não venha e as abocanhe, não é? Só que é preciso a gente entender que a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Vocês percebem que a ovelha apenas se desgarrou? Percebem também que o trabalhador enterrou seu talento? Então, qual é a obra ou atitude de cada um aqui representado nessa questão? Hoje em dia, quando alguém se desgarra do convívio da igreja, quem vai visitar o amigo preocupado com o que acontece com ele? Quem é que faz uma visita fraterna e diz para o seu amigo que desgarrou: eu estou aqui? Quem é que faz isso? Alguém faz isso? Pois é, meus amigos, Jesus faz isso. Jesus está para nos amparar. Jesus está dizendo para nós: eu estou aqui. Eu estou aqui. E quando ele diz isso para nós, ele vem exatamente
dentro daquela questão para nos ensinar tudo que precisamos aprender. Então, Jesus não deixa as suas ovelhas desgarradas, perdidas pelo mundo. Ele vai atrás. Jesus não deixa ninguém desamparado. Ele vai e ampara. Ele faz o trabalho que lhe compete. Por quê? Porque nós precisamos de Jesus atento a tudo que nós fazemos, porque senão nós vamos, viajar na maionese. Nós vamos viajar na maionese. Nós vamos perder o rumo. E Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós nos colocamos a serviço do Cristo, mais ainda nós temos o seu amparo. Mas ele nos orienta como lidar com os talentos, com essa riqueza que ele próprio nos deu. Então, ao deixar as 99, elas não ficam abandonadas pelo pastor. Elas ficam sob a guarda, sob a vigilância daqueles seus auxiliares. Que o pastor, no campo, nunca está sozinho. Quando Jesus aqui diz, nessa parábola dos talentos, contando que o servo ingrato, infiel, é colocado para fora, é porque se ele permanece ali, ele pode contaminar todos os outros com seu medo, com seu receio de progredir. E pensa se não é assim. Pensa se não é assim. Um exemplo simples no mundo. O mundo sempre esteve avançando, intelectualmente, industrialmente, tudo. Então chega uma pessoa com uma ideia e apresenta essa ideia aos seus pares. Vamos criar tal coisa, porque isso vai favorecer o mundo, a vida vai se tornar melhor. Aí alguns olham assim, o que esse cara está pretendendo? Está querendo nos tirar do nosso conforto? Mas o mundo sempre foi assim e sempre será desse jeito? Não. O mundo, meu amigo, só foi assim e sempre será desse jeito na sua visão. Porque se você estudar um pouquinho de história, você vai ver como o mundo se transformou. Como o mundo
evoluiu materialmente falando, intelectualmente falando, industrialmente falando. Olha aí, nós estamos aqui conversando. Isso um dia alguém pensou. E quantos disseram que essa ideia, né, de criar uma coisa chamada computador, celular, né, internet, não ia para frente? Quantos deram contra? Não sei. Eu realmente não sei. Mas sei que, com certeza, alguém deu contra. Porque é assim na vida de muita gente. Eu vou estudar, vou entrar para a faculdade. Para quê? Você nasceu na roça. Você só sabe lidar com enxada, capinar. Não, mas eu quero aprender medicina. Eu quero ser médico. E aí as pessoas dão contra. Apoiar, incentivar, poucos. Na vida de vocês devem ter inúmeros exemplos. Agora pensem, né? Multipliquem isso pela humanidade. E não só a humanidade atual, mas também a passada, e a que veio antes. Quanta coisa ao tempo de Jesus, ou seja, há cerca de 2000 anos, era e hoje não é mais. E quanta coisa que não existia e passou a existir. As navegações naquele tempo, né? Vocês podem ver aí nos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo indo de Jerusalém para Roma, preso lá naquela viagem, que é tida como a 4ª viagem dele, né? 4ª viagem missionária, mas ele estava preso, ele não estava em missão. Mas e daí? Quando foi que o Paulo não teve preso? Né? Falo do Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Quando foi que ele não teve preso? Nas suas viagens. Que o apóstolo, ele é apóstolo mesmo preso, mesmo debaixo de corrente, de cadeias, ele transmite a mensagem. E é o que ele faz ali. É só vocês lerem ali os últimos capítulos aqui do Atos dos Apóstolos, para ver como ele, mesmo preso, indo, né, para, vamos dizer assim, hoje eu usaria até a expressão no corredor da morte, ele prega o evangelho, ele ensina o evangelho. Mas é para um povo ali que não entende nada, não é nem civilizado. Mas ele ensina o evangelho também para aquele povo. E ensina também para o civilizado, que era o senhor do mundo, o romano, que estava conduzindo ele ali. Não tem distinção de pessoa. Por quê? Porque vê o espírito. E todos precisam evoluir. Então, as navegações. Aí vem depois a época do descobrimento, já que hoje, né, falamos da independência do Brasil, voltar um pouco e ver a questão do descobrimento. A história conta que havia a ideia de que além daqueles mares havia terras desconhecidas pela humanidade de então. Você tá louco? Onde já se viu no mar, aqui adentro, tenha um monstro te esperando com um bocão assim, ó, aberto ali, que vai te
engolir se você for lá. Porque até a ideia do monstro, né? Que era o próprio mar. As pessoas, muitas, né? Ou algumas, se aventuravam em embarcações que não aguentavam mesmo a viagem. E aí sucumbiam. Aí como a crença daquele tempo era o monstro que habita ali as águas. Você lê o livro Mensagem, de Fernando Pessoa, fala, além do bojador, nada se vai. Né? Até que foram se aparelhando, criando embarcações mais resistentes e foram. Nessa comitiva que liderada aí por Cabral, quantas ficaram pelo caminho? Não chegaram aqui? De Portugal aqui? Algumas ficaram pelo caminho. Não resistiram às ondas do mar, às tempestades. E daí? Outras venceram. A mesma coisa com Colombo. Depois, mais recentemente, vem a aviação. Os aviões, né? No começo, para fazer uma viagem era uma eternidade. Hoje você vai daqui de São Paulo ao Rio de Janeiro em 15 minutos de voo. Se já não vai mais antes. Uma vez eu medi, deu 20 minutos. Isso há alguns anos, né? Algumas décadas. Deu 20 minutos de voo, né? Aí tem todo aquele trâmite do embarque, do desembarque, aí demora um pouco mais. Mas de voo, deu 20 minutos. De avião, de carro, nossa, bem mais. Não progrediu? Não tornou a vida humana mais confortável? A pessoa não demora tanto uma viagem? Então isso é progresso. Mas quantos deram contra? Quantos? Né? Quando essas ideias surgem. Então, estão representados aí nessa parábola desses que enterram o talento, ou seja, enterram a sua capacidade. Agora, não quer dizer também que vamos sair por aí fazendo tudo, né? Não, tem que ser pensado, tem que ser medido, tem que ser programado para que as coisas que não derem certo, elas sejam pensadas antes. A mesma coisa, meus prezados, nós podemos dizer com relação à espiritualidade. Ah, não existe. Morreu, acabou. Não tem esse negócio de vida depois da morte. Morreu? É. Até concebível pensar assim, porque assim é nos tempos passados da humanidade. Mas hoje não é mais. Hoje, essa questão da espiritualidade já está, graças a Deus, está mudando. Já chegamos ao ponto que deve ser? Não, eu acredito que não, né? Acredito que nós estamos ainda numa transformação, porque ainda há pessoas que pensam que morreu, acabou, né?
quando a própria ciência já provou que nem o corpo que morre acaba, ele se transforma. Tu és pó e ao pó voltarás. Tu és fluido e ao fluido voltarás. Tu és molécula e às moléculas voltarás. Já é um ensinamento antigo. Veja, o ensinamento continua o mesmo, apenas vão mudando as palavras, os termos, para que sejam melhores compreendidos. Mas o ensinamento é eterno. Então, falando da espiritualidade, nós somos espíritos. Nossa essência é toda espiritual. Estamos aqui no plano material, né, com esse corpo. Para quê? Para desenvolver os talentos que nós recebemos do Pai Celestial. E enquanto nós estamos aqui, o pastor está cuidando de nós. Muitos de nós nos desgarramos do seu rebanho quando enterramos o talento. Muitos de nós. Então, ele deixa aos cuidados dos seus auxiliares aqueles que não desgarraram e vêm ao nosso encontro. E quando nos encontra, né, e nos recupera, o que diz a parábola? Há mais festa no céu por causa desse que se recuperou do que dos 99, né, simbólicos aí 99, que não se desgarraram. Então, quando aquele senhor da parábola dos talentos conseguir recuperar aquele um que se desgarrou, haverá uma festa ali naquele reino. Por quê? Porque ele, representando ali o Senhor da Terra, vai atrás daquele um que se desgarrou, enterrando o talento. Quando enterrou o talento, ele se desgarrou do reino. Então ele vai atrás e vai recuperá-lo, vai fazer dele um expert na negociação ali com os talentos. E os talentos dele serão de novo repostos para que ele redobre e prossiga sempre. Isso vem fazendo a espiritualidade hoje. Quando nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, a espiritualidade vem e nos ajuda, nos auxilia. Não é o que diz aquele velho ditado? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, o mestre surge, aparece aí nos céus, manda os seus emissários nos chamar de volta, que são os espíritos do Senhor. Ele próprio vem pessoalmente nos buscar, depois de desgarrados, e nos leva de volta ao seu aprisco, quer dizer, ao seu rebanho, ao seu reino, seja como for. Então, prezada Estela, eu espero que tenha conseguido
dar uma ideia, né? Porque assim como todos esses exemplos que eu citei aqui de navegação, aviação, de computação, internet, essas coisas, progridem na humanidade, esse entendimento também progredirá com o avanço intelectual das criaturas. E aí, alguém pode chegar e ter já até um entendimento mais avançado disso, desse conceito que une a parábola dos talentos com a parábola da ovelha desgarrada. Né? Não sejamos nós, porque não há mais tempo para isso, aquele que enterra o talento, nem a ovelha desgarrada. Vamos segurar firmemente no Cristo, se nós podemos usar essa ideia, né? Esse conceito de segurar firmemente nele, para não desgarrarmos e usar a nossa inteligência para fazer bons negócios com os talentos que Deus nos deu. Bons negócios assim, para nós, para nossa evolução espiritual e para ajudarmos-nos uns aos outros. Porque assim nós estaremos a caminho de cumprir integralmente aquele seu pensamento, aquele seu mandamento, aquela sua ordem. Amarmos-nos como Ele nos amou. Estamos a caminho de chegarmos a esse ponto, né? E aí, eu acredito que chegando a esse ponto, uma nova meta, um novo objetivo, ele nos passará para seguirmos adiante, que esse é apenas um passo. E creio eu, pelo estudo, pela meditação que tenho aqui, o primeiro passo, chegarmos a atingir esse ponto do amor. Outros, do amor como Jesus ensinou, né? E quer que nós sejamos. Outro e outros e outros virão. Ok? Então, finalizando aqui o nosso Desvendando o Evangelho de hoje, que, assim, especial, né, por causa da independência do Brasil, os 200 anos da independência política do Brasil, e agora estamos colaborando na independência espiritual, libertar todos nós da ignorância escolar, ignorância material, ignorância espiritual, porque é a ignorância que faz com que nós enterremos o talento e nós nos desgarremos do Cristo de Deus, né? Então, essa questão colocada aqui hoje, dia da independência do Brasil. Um fraternal abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.